Meus caríssimos irmãos, minhas caríssimas irmãs, hoje iremos tratar um tema muito delicado e muito complexo, que é a questão da justificação. Como se dá a justificação na Igreja Católica e como se dá a justificação na Igreja do Protestante. A justificação, de acordo com o Concílio de Trento, é a passagem do homem pecador para o homem salvo, o homem que se torna filho de Deus. Portanto, é a salvação do homem, mas tal salvação se dá de forma diferente nas duas igrejas. Para os protestantes, a fé é o objeto da salvação, aquilo que confere os méritos de Cristo na cruz. Assim, Lutero estabelece um conceito de fé que se chama fé fiducial, ou seja, uma fé pelo qual eu conheço os méritos de Cristo na cruz e apenas confio nos méritos de Cristo na cruz. Então a fé não é para Lutero um conhecimento intelectual, é apenas uma mera confiança nos méritos de Cristo na cruz. E já para o católico, a fé é um ato racional, pelo qual, de forma objetiva, cremos naquilo que a igreja sempre ensinou, naquilo que a igreja sempre creu, naquilo que a igreja sempre propagou e divulgou. Mas também a fé para o católico também tem seu aspecto subjetivo, ou seja, um aspecto que não depende objetivamente da nossa parte, mas de Deus, porque essas verdades que se tem no intelecto devem penetrar a alma para que, penetrando-se a alma, ela consiga gerar a caridade, o amor, porque só se ama aquilo que se conhece, mas se conhecendo, com o conhecimento sendo aderido à alma, não somente ficando no consciente, no intelecto, mas também que aquele conhecimento adira e se transforme e brote em amor. Portanto, na realidade contemporânea em que nós se encontramos, vemos que várias pessoas fazem seleção de igreja, não porque de fato estão preocupadas com a salvação, mas sim com um certo sentimentalismo e conformismo. Tal erro crasso é manifestado pela própria essência da busca da religião, pois a religião é um religare, se reunir com uma pessoa. Essa pessoa é Deus, buscar a salvação, buscar aquilo que é eterno. Para o protestante, a justificação, a salvação do homem se dá justamente e somente pela fé. Então, de fato, a salvação vem pelo mérito de Cristo na cruz, mas esse mérito nos é atribuído para o protestante através da fé. Essa fé cuja ele chama de fiducial, fiducialis, uma fé que de fato qualquer um pode ter, contanto que confie nos méritos de Cristo. Entretanto, é evidente que a justificação protestante também tem um aspecto forense, um aspecto pelo qual o homem não é renovado interiormente, mas o homem, ele continua sendo pecador, ele ainda continua na sua miséria, mas Deus meio que paga uma finança, como se nós tivéssemos cometido um crime e Jesus apenas paga o dinheiro necessário para que nós sejamos libertos. Então não há renovação interior no homem, o homem não muda em si mesmo. E também há uma justificação de cunho totalmente única, ou seja, o homem não é justificado, a consequência de ser justamente forense, não existe uma deificação da natureza do homem, ou seja, o homem que se configura ao Cristo, isso não existe. Mas muitos dizem, olhe, nós fazemos as obras não porque elas nos salvam, mas porque somos salvos, porque Paulo diz, fomos feitos para as boas obras. Isto é um pensamento absurdo, uma vez que ele coloca como obras, as boas obras, como algo condicional, algo opcional. Para quê? E por que alguém iria fazer uma boa obra, gastar seu esforço, se ela já está salva, se ela já ganhou o bem? Se por acaso todas as atitudes do homem visam o bem, e o máximo bem, e o único de fato que o homem deve se preocupar é a salvação, então por que ajudar alguém, gastar esforço por alguém, se este alguém não vai me proporcionar o bem que eu já tenho? Se eu já tenho algo em mim, não tem motivo para eu buscar este bem no outro, na ajuda
ajuda do outro. Então, de fato, você dizer, mas fazemos as boas obras porque elas são nos opcionais, porque já estamos salvos. É a mesma coisa do que dizer que eu posso chutar um gari se eu quiser e Deus não vai me julgar por isso. É a mesma coisa do que dizer, olha, eu vejo uma criança morrendo na África e eu posso ou ajudar ela ou não ajudar ela. E se eu não ajudar ela, mesmo tendo uma sacola de pão, Deus não vai me julgar por isso. Essa é a consequência da doutrina pérfida da sola fide. A sola fide coloca no homem como se a salvação fosse uma dívida, como se fosse algo jurídico, como se de fato fosse algo muito fácil. Entretanto, na visão católica, acontece o seguinte: Deus, ele infunde o aspecto subjetivo da fé, cujo disse no início, que é a adesão da alma à verdade revelada, e através disso Deus vai despertando na alma um amor pelo qual a alma vai se dispondo a Deus, e nessa disposição que a alma ganha a Deus, a alma começa a amar a Deus, não por Deus conferir outra coisa, ou seja, um prazer ou qualquer coisa venérea, mas porque Deus é em si mesmo o bem, e o bem é em si mesmo apetecível, o bem é em si mesmo buscável. A definição de amor é essa, é buscar um bem como ele é em si mesmo. Se você busca um bem por outra finalidade, não é a coisa em si que você busca, mas você busca o que aquela coisa pode lhe proporcionar. Com Deus, no catolicismo, não é dessa maneira, porque tudo aquilo que há de bom é Deus, a felicidade é Deus. Então nós estamos ordenados para Deus e amamos a Deus, o nosso coração se dirige a Deus. Então nós apetecemos a Deus por Ele ser quem Ele é em si mesmo. Mas mais do que isso, todo santo pode ser chamado Deus. Ou seja, os santos são os deuses. Alguém poderia ficar chocado com essa afirmação, mas em resposta às pessoas que ficaram chocadas ao ouvir isso, eu digo, os santos são deuses não porque são deuses por essência, ou seja, sempre existiram, sempre tiveram os atributos próprios de Deus, como a própria onipotência. Não é neste sentido que eu chamo os santos de deuses, mas que os santos gozam e comparticipam da natureza de Deus, pois agem como Deus, e a graça que habita nos santos e fazem eles amarem a Deus não é a graça natural que provém da natureza humana do santo, mas a graça de Deus que opera naquele santo, que faz com que aquele santo se configure a Cristo, que é Deus, que é sumamente Deus e sumamente homem, que se uniu e se encarnou na história para que nós consigamos se elevar ao patamar da natureza divina, que o próprio Cristo mandou seres perfeitos como eu sou perfeito. Então, de fato, é o mandamento da lei de Deus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E é nisso que consiste o amor. O amor é uma configuração pelo qual o amante se faz presente no amado e o amado no amante. Então é próprio do amor a comunicação de bens. Então Deus nos quer comunicar o máximo bem que é Ele próprio. E isso é uma grande beleza da santidade, porque o santo não é santo por si próprio. Até os protestantes dizem: olha, vocês ficam levantando imagem para Santa Teresa, Santa Teresinha d'Ávila, sei lá o que, Santo Tomás de Aquino, Santa Luzia. Só que nós não estamos honrando o santo em si mesmo, pois o santo em si mesmo é um ser humano comum, mas honramos a Deus que agiu através daquele santo, que divinizou a sua natureza para que agisse através da vida do santo. Lembrando que a natureza é o modo de agir segundo a essência, o modo de agir de Deus que age através da natureza do santo. Se elevar ao patamar da natureza divina, que o próprio Cristo mandou seres perfeitos como eu sou perfeito. Então, de fato, é o mandamento da lei de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. E é nisso que consiste o amor. O amor é uma configuração pelo qual o amante se faz presente no amado e o amado no amante. Então, é próprio do amor a comunicação de bens. Então Deus nos quer comunicar o máximo bem que é Ele próprio. E isso é uma grande beleza da santidade,
porque o santo não é santo por si próprio. Até os protestantes dizem: olha, vocês ficam levantando imagem para Santa Teresa, Santa Teresinha d'Ávila, sei lá o que, Santo Tomás de Aquino, Santa Luzia. Só que nós não estamos honrando o santo em si mesmo, pois o santo em si mesmo é um ser humano comum, mas honramos a Deus que agiu através daquele santo, que divinizou a sua natureza para que agisse através da vida do santo. Lembrando que a natureza é o modo de agir segundo a essência, o modo de agir de Deus que age através da natureza do santo.